boa noite a todos e queremos saudar também a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e cujo tema continua sendo o mesmo de semanas que se seguem, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. E continuamos estudando o livro de Cantares, com ênfase nessa operação do Espírito Santo e falando daquilo que profeticamente esse Espírito Santo maravilhoso tem operado em nossos dias. Queremos sequencialmente fazer uma oração inicial para que possamos estar em comunhão com o nosso Deus, e assim o faremos nessa hora. Em seguida daremos sequência ao nosso estudo desta noite. Amém. Vamos fazer um clamor. Nós a Ti clamamos, ó Pai, pelo sangue de Jesus. Amém. Que nos tenha por necessitados. Amém. E nos acolha nesta hora através da Tua misericórdia. Amém, e que o Teu abundante derramar abundante do Teu Santo Espírito, Amém, seja sobre todos nós e aqueles que estão, Senhor, nos assistindo nesta hora. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos como tema o preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto. Continuamos estudando o livro de Cantares, como já enfatizado anteriormente, Cantares de Salomão. A mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Ele não conseguiu. Irmãos, da paz do Senhor Jesus, irei dar a resposta da pergunta de número 1, da EBD. Sobe do deserto, igreja desprendida do mundo, colunas de fumo, fumaça, refere às operações do Espírito Santo. Perfumada de mirra, igreja de sofrimentos,
perfumada de pós aromáticos, que se refere às glorificações da igreja. Em Cantares 3,6, quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Se refere à igreja fiel, que será arrebatada deste mundo. A todos a paz do Senhor Jesus. Estamos também aqui nessa noite com o pastor Daniel Galdino, né? É um ilustre convidado que se segue a cada semana, e ele vai fazer um breve comentário acerca desta resposta da irmã. Amém. A nossa trajetória, nós podemos entender da seguinte maneira: ela se divide em duas etapas. Nós temos o Egito e o deserto. Então, ou a pessoa está no Egito ou está no deserto. Não existe meio termo. A pessoa está na escravidão, o Egito é escravidão, né? Preso ao pecado, com costumes egípcios, com aparência egípcia. E no deserto não, o deserto fala da dependência do Espírito Santo, fala da direção do Espírito, fala da sombra do Onipotente durante o dia, à noite o fogo do Espírito Santo aquecendo e alumiando o caminho, fala dos sinais, fala dos milagres. Então são duas etapas distintas. Não tem como o crente viver as duas etapas. Ou ele está no Egito, ou ele está no deserto. E o divisor de águas, e aí eu falo ao pé da letra, né? No próprio sentido da palavra, foi o mar que se abriu. Ou seja, o divisor de águas é o caminho que antes não existia, porque a salvação antes era para os judeus, não existia o caminho, existia o mar, existia um projeto, por isso é Mar Vermelho, né? Faz alusão aí ao sacrifício, existia um projeto já, né? E um dia, esse caminho que não existia para nós gentios, ele passou a existir. Foi o caminho que se abriu no mar. E aí, Jesus passou a ser o grande escape, passou a ser o caminho, o único caminho que torna possível a libertação do homem que está preso no Egito, para agora viver uma nova etapa da sua vida, que é no deserto. Porque no deserto ele vai exercitar a sua fé, porque a salvação é por fé, né? E a fé é o elemento fundamental para nós, lá no final da nossa carreira, entrarmos na presença do Senhor, lá no céu. Glória a Deus. Guarda uma semelhança, que a igreja que sai do mundo, que sai do deserto, ela tem a semelhança com o povo de Israel quando se encontrava lá no Egito. Não é? Existia trevas, mas na casa do povo tinha luz. Né? Esse paralelo, né? Esse paralelo, essa semelhança, e dizendo que para que eles tivessem luz, que significa preservação da vida, houve um sacrifício. Houve sacrifício. Exatamente. Muito bem. Glória a Deus. Nós vamos dando sequência, lendo Cantares no capítulo 3, versos de 6 a 11. Identifique as figuras proféticas relacionadas abaixo, citando os textos onde se encontram a letra A, Igreja Fiel, a letra B, o Espírito Santo, letra C, Israel, e letra D, os gentios. Quem vai nos dar essas respostas são alguns irmãos aqui pré-relacionados: Ana Vitória, da ICM Usina Lajinha, Ana Paula, da Igreja Cristã Maranata de Várzea Grande, União dos Palmares, Valmério Silva, da ICM Mudaú, é um diácono nosso, e Wilma Adriele, da ICM Salvador Lira. A paz do Senhor, irmãos. Vim responder a pergunta 2. Letra A. No livro de Cantares, capítulo 3, verso 6. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirras, de incenso e de todos os pó dos mercadores?
A igreja fiel, ela tem o brilho do Espírito Santo e está preparada, vigiando e ansiosa para o grande dia da volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, irei responder a pergunta número 2, letra B, tá? Que está em Cantares, capítulo 3, verso 9, que diz assim: o rei Salomão fez para si um palanque de madeira do Líbano, ali representando, a figura do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. Em Cantares 3:7 nos diz: eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 2, letra D, sobre os gentios, nós podemos achar no versículo 9 do capítulo 3 de Cantares, que diz o seguinte: o rei Salomão fez para si um palanque de madeira do Líbano. Esse versículo, ele traz a menção do homem gentio, fora do povo hebreu, fora do povo que foi escolhido naquela época para servir e ser salvo por Deus. E no versículo seguinte, ele cita algumas características desse palanque com fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro e assento de púrpura. O que traz o fato de que, mesmo não fazendo parte do povo hebreu, do povo escolhido por Deus, através do sangue do Senhor Jesus, nós, gentios, podemos ser salvos. Nós podemos passar pela redenção e ganharmos também o revestimento de prata e ouro, que é a redenção de Jesus Cristo e o poder de Deus em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos ouvir aqui um breve comentário do pastor Daniel Galdino acerca dessas respostas que os irmãos agora nos deram. Pastor Carlos, ainda fazendo um gancho daquilo que nós comentamos no início, né, o paralelo que o pastor citou, né, a semelhança. Nem todos aqueles que saíram do Egito e caminharam no deserto entraram na terra prometida, né? Nem todos. Ou seja, você tem a experiência, amém, mas agora você tem uma caminhada, você tem uma jornada, você tem uma dinâmica. Agora o objetivo é chegar na terra prometida, mas nem todos conseguiram. E aí é interessante essa pergunta, porque essa pergunta ela pede para identificar, né? Identificar. Aí você tem aí a letra A, por exemplo, os irmãos responderam de uma forma maravilhosa, né? Você tem a letra A, igreja fiel. Então, a igreja fiel como é que ela é identificada no deserto? Como é que se pode identificar aqueles que são igreja fiel no deserto? Pelos sinais, né? Então, aquela amada foi identificada lá. Quem é essa que sobe o deserto? Ela foi identificada por causa dos sinais. Ela sobe, ou seja, é uma igreja totalmente desprendida do materialismo. Por quê? Porque ela descobriu que o tesouro dela não está aqui. Cheias de experiência com o Espírito Santo. Cheia de experiência com o Espírito Santo, que é coluna de fogo, né? Fogo. Que a gente sabe que a fumaça... Coluna de fumaça, né? A gente sabe que a fumaça é exatamente o resultado da ação do fogo em algum material, em alguma coisa, né? Então, as experiências que nós temos com o Espírito Santo, elas são vistas, são testemunhadas. Aí você tem a mirra, né? É a mortificação do eu. E aí, na mortificação do eu, é exalado um perfume, é sentida pelas pessoas a presença do Espírito Santo. Provérbios diz: tira da prata a escória para que saia vaso ao fundidor. Exatamente. Exatamente essa purificação. Exatamente essa purificação, essa santificação. Então a gente observa isso, a igreja que é identificada. Aí você tem agora, identifica o Espírito Santo, não é? Salomão aqui é o tipo do Espírito Santo. Você tem duas figuras aí nesse versículo que os irmãos até citaram, né? Você tem Salomão, que fez parte, aquele que faz o palanquim, né? Que aí já fala da igreja. Então, Salomão é teologia bíblica, ele é tipo do Espírito Santo. A gente que, no primeiro período, né? Os irmãos lembram, os mais antigos, a gente tinha aquela estudo que via Davi como a figura do seu Jesus, né? Que é aquele que veio
E Salomão, a figura do Espírito Santo, né, que fez uma obra de construção do templo, uma obra de encaixe, não havia barulho de martelo, né? Era uma obra silenciosa. Então nós aprendemos isso, que Salomão tipifica o Espírito Santo, é aquele que faz, é aquele que reina, né? O governo de paz, é aquele que faz uma obra silenciosa. Então o Senhor está nos transformando por dentro, não está havendo barulho, mas o que se vê é a transformação, né? É o que o Espírito Santo faz. E aí as outras letras foram também muito bem respondidas, a questão de Israel, a questão que a irmã bem colocou, né, dos gentios, que fala da madeira do Líbano, né? Não é a madeira de Israel, era de fora de Israel, era do Líbano. Então é isso aí. É um fato muito interessante que eu enxerguei aqui também acerca da perfumada de pós aromáticos. É a glorificação, que é o resultado de uma experiência vivida no deserto, que é tipo do mundo que aqui está. É essa igreja que será arrebatada. Aí, pastor Carlos, aí eu lembrei, veja só como é interessante. Voltando àqueles que não entraram na terra. Quem foram os que não entraram na terra? No meio do percurso, teve uma dificuldade, né? Lembra? Que as pessoas começaram a murmurar, não, a terra é de gigantes, a terra não dá, e começaram a colocar dificuldade. Mas Caleb, diz a palavra que nele houve um outro espírito. É exatamente o espírito de gratidão, de glorificação, né? A igreja do Senhor, e não é por acaso, né, que neste mês, nos nossos cultos, o Senhor revelou esse tema, né? Gratidão. A igreja que tem toda sorte de pós aromáticos, né? Amém. Glória a Jesus. Dando sequência à pergunta 3, ela diz o seguinte: lendo Cantares no capítulo 5, versos de 1 a 6, vemos profeticamente que a igreja infiel tinha as mesmas expectativas da igreja fiel, com relação ao encontro com o amado, Jesus. Qual a diferença de posicionamento entre a igreja fiel e a igreja infiel? Quem irá nos dar essa resposta? Resposta, pergunta de número 3, é o irmão Uriel de Araújo, da ICM Chã de Jaqueira, que também é um diácono da nossa igreja. Respondendo à pergunta de número 3 da Escola Bíblica Dominical, a igreja infiel buscou o amado no comodismo, ou seja, segundo a sua razão, pois ela não tem a revelação do Espírito, ela não ouve a voz do Espírito. Diferente da igreja fiel, que ouve a voz do Espírito e segue segundo a sua revelação, e o busca diligentemente, pois crê na palavra quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, mais uma vez recorremos aqui ao auxílio, né, especial do nosso querido pastor Daniel Galdino. Amém. Nós estamos vivendo um momento que é profético. Inclusive foi profetizado no Antigo Testamento também, ali quando a gente vê ali o livro do profeta Daniel, né, que diz assim, que no final dos tempos a ciência se multiplicará. E quando a gente vai ver a multiplicação da ciência, né, o surgimento até da internet, a multiplicação do conhecimento e tudo que hoje existe, quando a gente vai observar tudo isso, o smartphone, né, a gente vê que há uma tendência ao comodismo em todas as áreas. Em todas as áreas há uma tendência ao comodismo. E infelizmente, pastor Carlos e irmãos, isso também tem acontecido no âmbito espiritual, não é? E as pessoas até usam argumentos assim contundentes, justificáveis. Não, olha, eu não vou à igreja não precisa mais, né? Eu não preciso mais me deslocar, eu já tenho esses recursos, eu vou ficar por aqui mesmo, né? E a pessoa começa a se isolar e até sem perceber, de repente se distanciando do corpo, se distanciando ali daquela necessidade de busca ao Senhor. E aí nós temos
a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja infiel, ela tem buscado ao Senhor no comodismo. E no comodismo, nós não encontramos o Senhor. Conforme baseado no estudo aqui de Cantares. Busquei na minha cama, né, aquele que ama minha alma, e não achei. Não tem jeito, né? Então, mesmo com todos esses recursos, mesmo vivendo esse momento tão ímpar, no sentido até da tecnologia, nós não podemos jamais deixar de ler a palavra, né? É muito bom, pastor Carlos. Nós temos realmente um conteúdo muito vasto, muito bom na internet. Inclusive, nós temos as nossas redes sociais, com mensagens, né, um conteúdo maravilhoso, né? Mas é importante também, é muito importante, ir aos pés do Senhor, orar, ler a palavra, buscar a revelação, você ter a sua própria relação com Deus. Então, buscar o Senhor sempre de pé, né? Correndo atrás, porque a salvação também ela é conquistada dessa forma, né? Através da nossa busca e do nosso esforço. Quando o companheiro falou buscar o Senhor, esse verbo ele está no infinitivo. Significa buscar hoje, amanhã e no dia seguinte. A que você não morra fora de Jerusalém. Amém. Aquilo que a palavra registra. O tempo, ele colide diretamente contra os anseios do homem, porque o homem ele se relaciona muito bem com as coisas que é temporais, visíveis. E no contrassenso de tudo isso, nós nos relacionamos bem por uma operação do Espírito Santo com aquilo que é invisível, mas que para nós é real. Pela fé é real. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta 4, ela diz o seguinte: o que você entende por profético? É uma pergunta muito pessoal. Né? O que você entende por profético? Então, nós temos aqui um grupo de senhoras da ICM Rodoviária que vai nos responder essa pergunta, e o irmão Adonis Macena, da Igreja das Piabas. Vamos ouvir as respostas. Irmãs, nós vamos responder a pergunta de número 4. O que você entende por profético? É tudo aquilo que está para acontecer da parte do Senhor para com a sua igreja. A paz do Senhor Jesus. Profético é tudo aquilo que vem da eternidade, que são as orientações do Senhor para a sua igreja, que é revelado através do seu Espírito Santo, que conhece a mente de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Daniel, vamos aqui mais uma vez conversar discorrer acerca da pergunta dos irmãos, da resposta, na verdade. Amém. A resposta bem direta, né? É exatamente isso. Para nós, não existe, pastor Carlos, o por acaso. Não existe a obra do acaso, né? Não existe a coincidência. Nós cremos em um projeto estabelecido por Deus. Ele pensou em tudo ele colocou lá no seu projeto. E tem um texto da palavra que diz assim: céus e terra passarão, né? Mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, aquilo que está estabelecido no projeto de Deus vai acontecer, né? Eu me lembrei agora de uma palavra até dita pelo pastor Girotti, quando ele trouxe ali uma palavra acerca da caminhada do povo no deserto. Ele disse: olha, ele fez uma pergunta: Israel entrou na terra? Entrou. Nem todos entraram dos que saíram, mas Israel entrou? Entrou. Remanescente. A nação entrou. O povo entrou, aliás, não é isso? E aí ele fez a seguinte pergunta: e a igreja? Vai entrar na eternidade? Vai entrar. Isso aí é uma coisa incontestável, não tem como contestar. É bíblico, é profético, está lá escrito. A igreja vai entrar na terra. A grande questão é: eu tenho que lutar, o pastor tem que lutar
para entrar na terra prometida. Os irmãos têm que batalhar por isso, mas a igreja vai entrar. Ou seja, o profético é exatamente tudo que os irmãos falaram, ou seja, o que está estabelecido por Deus na eternidade, ele vai discorrer também no nosso tempo aqui. Isso é profético, né? Existe, a palavra diz lá em Coríntios 2,9, diz que as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para os que o amam. Então tem que haver uma relação, um relacionamento, não é? Então, a profecia, né? Essa profecia é tudo aquilo que antevê um acontecimento que está por vir. Só que se relacionar de uma forma, né, que deseje isso com veemência, com entusiasmo todos os dias, isso é uma operação do Espírito Santo e é um milagre na vida do homem. Amém. Né? Amém. Isso aí. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui agora com a pergunta de número 5, que diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 6, verso 10, identifique as características da noiva, igreja fiel, que estão profetizadas em Apocalipse capítulo 19, verso 8. E essa pergunta, ela será respondida pelas crianças, não é isso? Maiara e Maísa, da ICM Foreme, e Alice Ferreira, da ICM Central. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de crianças, intermediários e adolescentes. De número 5, identificando as características da noiva. Mas o que quer dizer como a alva do dia? É a igreja na glória. E formosa como a lua? Receber a luz do Senhor e as suas orientações. Mário quer dizer brilhante como o sol. Recebeu do Senhor as vestes de salvação, de linho fino e resplandece como o sol. E um exército com bandeiras. É a igreja vitoriosa. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, me chamo Alice e sou da Igreja de Ouro das Flores, Alagoas. Na pergunta para as crianças, questão 5, lendo Cantares, capítulo 6, verso 10, identifica as características da noiva, igreja fiel, que estão profetizadas em Apocalipse, capítulo 19, verso 8. As características são de uma igreja gloriosa e vitoriosa, que recebem a luz do Senhor, que segue as suas orientações, que recebe as vestes de salvação, linho fino e resplandece como o sol. A paz do Senhor Jesus. Concluindo, nós queremos convidar aos nossos ilustres telespectadores e irmãos que se inscrevam no nosso canal. Nós estamos transmitindo através do canal ICM Alagoas. Pedir também que se inscrevam nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, né? E aqui nós queremos agradecer a presença de todos aqueles que estiveram conosco aqui e aqueles que em um dado momento da noite, do dia, da tarde, estarão assistindo esse estudo, e dizer que é um privilégio para o homem falar das coisas de Deus. Agradecer a todos e dizer que na próxima terça-feira nós retornaremos com este programa, com esta live, e vamos cantar um louvor, e após esse louvor nós vamos encerrar com uma oração. Amém. Vencedor serei, vencedor serei. Nada me espanta, a causa é santa. Vencedor serei, vencedor serei, vencedor.
Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos glorificar o Senhor. Nós glorificamos, ó Pai, o teu santo nome. Glória a Deus. Te glorificamos pelos teus mistérios revelados. Amém. Mistérios profundos que tens revelado, ó Pai, a um povo fiel, que está com passos firmes, bem definidos na tua presença, Glória a Deus. rumo à tua glória. Amém. E dizendo, Senhor, proclamando em alto e bom som, Maranata, ora vem, Senhor Glória Jesus. a Deus. Nós assim, Senhor, te glorificamos e em teu nome nós dizemos que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus, o eterno e grandioso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós agora e sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Daniel. Carlos.